Tem gente saindo, mas tem gente chegando também. Então tem uma possibilidade aí do Uruguai lateral direito, o Varela, até os amigos da imprensa uruguaia falando que está tudo certo para ele chegar e tudo mais. Não é bem assim. Tem uma possibilidade que ele possa chegar, está no Dínamo de Moscou. Feliz, né, Oscar? Boa. Já ganhou dinheiro, Vem né? ser feliz. Já ganhou dinheiro. Vem ser feliz, 4 meses, Maracanã, assim, ó, te saudando. Vem, Oscar. Tchau, Pedro Henrique Torre, obrigado. Salve nação, saudações rubro-negras. Mercado da bola do Mengão está super aquecido, galera. Vitinho e Gustavo Henrique podem deixar o Flamengo agora nessa janela e podem chegar Oscar, Wallace e Varela, lateral uruguaio, hein, que interessa ao Mengão. Saiba dessas notícias e muito mais aqui e agora no nosso canal Marcos Flar React, o seu canal de notícias do Mengão, entretenimento. Tudo que falam do Mengão você fica sabendo através do nosso canal aqui. Valeu, galera! Quero pedir para você que gosta de ficar bem informado, deixa o like. Se você é flamenguista, é novo aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal. Tamo juntos! Beleza, galera? Vamos lá então para o vídeo. Créditos é da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. ESPN Brasil é do grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo. Conversa com a diretoria do Flamengo, alguns pares da diretoria. Então o Jorge Jesus tem aquele interesse ali no zagueiro Gustavo Henrique. Ele mesmo indicou o Gustavo Henrique em 2020. Ele saiu sem custos do Santos em fim de contrato. Não deu para trabalhar tanto tempo assim, a pandemia, todo mundo sabe a história. O Jorge Jesus foi embora. Então ele fez a indicação do Gustavo Henrique. Tem uma conversa aí, o Flamengo repetindo um pouco aquela estratégia do William Arão, sabe? Aquela recusa inicial da primeira oferta, parcelamento, o valor, mas a conversa segue e tudo mais, pode ser que um pouco ali na frente saia negócio, o Flamengo está repetindo um pouco essa estratégia. A outra questão é o Vitinho, né? Até a gente estava lá em Brasília, mais uma vez foi muito vaiado, mesmo com a equipe vencendo, um bom jogo, um bom primeiro tempo. Ele entrou na segunda etapa, no intervalo do jogo, na verdade, substituindo o João Gomes. Foi bem vaiado, uma parte do estádio depois tentou levar um pouco o moral dele, gritando o nome e tudo mais, mas ele realmente não teve uma boa atuação, furou até um lance muito fácil. Então, as conversas vinham pela uma renovação, agora uma estagnada. Se houver uma possibilidade até de saída agora, o Flamengo entende que é uma chance de fazer um bom negócio. O contrato encerra no fim do ano. Então, se não houver, ele segue até o fim da temporada. Mas o fato é que o ciclo se encerrando aí, porque não tem mais muito clima mesmo para o Vitinho estender tanto essa corda no Flamengo depois daquelas vaias seguidas que acontecem o tempo todo assim. Mais ou menos que sofreu também o William Arão, o René também passou por isso. Então vai chegando o fim do ciclo de alguns jogadores aqui no Flamengo. Bom. Pois Tela. Sobre o Vitinho, o investimento valeu a pena, ele não deve renovar, tá? Jogos oficiais 212 como titular, 46%, fez 29 gols, 33 assistências, e aí a gente tem os títulos todos conquistados. O Vitinho fez parte do elenco, campeão aí de Libertadores, brasileiro, Recopa, Supercopa e também o Carioca. O Pedro trouxe pra gente, até relembrando a questão das vaias, né, que a gente falou aqui no Sport Center. Você não acha meio over, assim, meio demasiado? Eu vou usar uma palavra jovem, agora uma do português, mas demasiada a crítica em cima do Vitinho? Acho, mas não é algo pontual, não apareceu ontem, é uma birra, vamos colocar assim, com o jogador já de algum tempo. Já de algum tempo. E não tem como resolver. Porque o Vitinho já teve bons momentos no Flamengo, já teve boas atuações, já mostrou que tem capacidade, mas no primeiro erro a torcida esquece e já vai, a torcida não gosta dele. Então, quando Não, eu acho que pro rubro-negro que tá vendo, ele fala assim, caramba, só tem boa notícia no Flamengo. O time ganha, contrata todo mundo e ainda de quem eu não gosto vai embora. E aí eu acho que isso faz parte também do que a gente já comentou aqui essa semana, de uma transformação de elenco que a diretoria está fazendo. Então a gente já vê o Diego já dizendo, não vou ficar, o Arão foi embora, o Gustavo Henrique pode ir embora, o Vitinho pode ir embora, está se transformando o elenco do Flamengo.
Talvez, porque é difícil falar isso publicamente, a diretoria do Flamengo nunca fará isso. Aquilo que a gente falou, assim, o Paulo Souza não deu certo muito por resistência do elenco. Muito, porque as ideias dele eram muito boas, ele veio para mudar, ele veio para revolucionar, ele encontrou uma trava. Então, eu acho que o trabalho agora é vamos reformular isso aqui para a gente poder, lá na frente, avançar para um modelo que a gente quer. Mas eu sei que esse assunto do Paulo Souza ele é superado, né? A fase com o Dorival. Mas como que o Dorival chega com o mesmo elenco e... Porque ele não propõe as mudanças que o Paulo Souza propôs. Incomoda menos. Porque ele traz todo mundo para sua zona de conforto e sabe que isso é suficiente para dar esse gás que o Flamengo está precisando agora. Mas o que a diretoria pensa é num técnico internacional que venha com ideias superiores. Que possa fazer algo ainda mais especial, que era a revolução que o Paulo Souza propunha. Só que ele esbarrou em uma série de limites internos. É que eu fico pensando assim, se a zona de conforto faz os caras jogarem bem... Não, é que pensa assim, chega pro Marinho e fala assim, Marinho, você não pode driblar e ir pra ponta. O Marinho não entendeu o que eu quero. Chega pro Everton Ribeiro, não é desse lado que você joga do outro. Chega pro Gabigol, não é aí dentro da área que você vai jogar, Bruno, você vai jogar fora. Mas eu acho também que tem uma questão assim, de cultura do treinador. Sim, que aqui no Brasil dificilmente... E que ele teve resistência com esse grupo, é isso? E aqui no Brasil, assim, dificilmente o treinador é tão honesto assim. A ponto de virar e falar, o Marinho não está fazendo o que eu quero... Como o Luiz Castro fala, como o Abel fala, como o Vitor Pereira fala. Aqui, normalmente, os caras tentam não falar do jogador, porque sabe que... Tem milindre. Só para estabelecer uma comparação, ano passado. Esse início do Dorival é bom? É bom. A gente acabou de falar, o início do Renato foi ótimo, foi melhor do que o início do Dorival. E, em algum momento, não foi o suficiente. Entendi. É isso aí. Tá bom. Mas tem gente chegando, né, Mari? Mais de mercado da bola, então, Pedro Henrique Torre. É agora, hein, galera? Novidades. Então vamos lá, Mari. Como eu disse, tem gente saindo, mas... tem gente saindo, mas tem gente chegando também. Então tem uma possibilidade aí do Uruguai lateral direito, o Varela, até os amigos da imprensa uruguaia falando que está tudo certo para ele chegar e tudo mais. Não é bem assim. Tem uma possibilidade que ele possa chegar, está no Dínamo de Moscou. Mas chegaria se ele fizesse uso da cláusula, aquela cláusula lá que o Balbuena, inclusive, fez para chegar no Corinthians, suspendeu o contrato por conta da guerra e tudo mais. Se ele fizer o uso dessa cláusula, há uma possibilidade que ele chegue como reforço para o Flamengo, sim, lateral direito, experiente, 29 anos, seleção uruguaia. Então há essa possibilidade do Varela. O que atrapalhou, no caso, vamos dizer assim, a não utilização dessa cláusula, no caso do Wendel, por exemplo. O Flamengo tinha esperança que ele pudesse utilizar essa cláusula lá no Zenit, mas não foi o que aconteceu. Ele renovou o contrato, estendeu o seu contrato. Então agora a possibilidade muito remota, só mesmo uma reviravolta bem difícil mesmo que ele venha para o Flamengo, o volante. O Flamengo tem que buscar outras possibilidades. O Flamengo segue na luta ali para tentar o Wallace da Udinese, um acerto já com o jogador, conversa. A Udinese faz jogo duro mesmo, segue ali na pedida em torno dos 8 milhões de euros. O Flamengo chega ali nos 6 milhões de euros, vê uma possibilidade ali de tentar fazer algum outro tipo de composição, conversar um pouco mais com o clube italiano para trazer esse jogador. O Wallace quer vir para o Brasil, também faz a sua força possível lá para vir para cá. É início de janela, abriu agora, o Flamengo sabe que é um jogo de paciência também, segue conversando. Além disso, tem o Oscar. O Oscar teve aquela consulta lá, o Flamengo não entrou exatamente em negociação, porque nem tem muito como negociar com o Xangai, porque, enfim, contrato milionário que o Oscar tem. A questão tendo a liberação pelo menos até janeiro, assim, o Flamengo tem interesse sim em contar com o Oscar, mesmo que seja até janeiro. Está observando essa situação, mas aí o Oscar tem que diminuir drasticamente o salário que ele recebe lá na China. Se ele topar isso, e mesmo que seja até janeiro, o Flamengo topa contar sim com o jogador, tendo esse acerto aí. Depende muito da movimentação do Oscar. Se quiser ficar um tempinho aqui no futebol brasileiro, reduzindo drasticamente, mas já seria um salário muito alto para padrões sul-americanos, mesmo com essa redução, o Flamengo topa contar com esse jogador. É mais ou menos essa a situação da janela do Flamengo nesse momento para chegadas. Mari, Bruno. Feliz, né, Oscar? Boa. Já ganhou dinheiro, vem né? Ser feliz. Já ganhou dinheiro. Vem ser feliz, 4 meses, Maracanã, assim, ó, te saudando. Vem, Oscar. Tchau, Pedro Henrique Torre. Obrigada pelas informações. Bom trabalho. Valeu, gente. Bom trabalho aí. Agora, pelo que o Pedro traz pra gente, é a uma cara questão do Bruno Vicari é impagável.
Onde é que o cara vai sentir? Você acha que na China ele vai sentir essa emoção que ele sentiria no Maracanã? Mas o problema é se der errado. Você acha que lá ele vai sentir a bronca que ele sentiria aqui? Mas a pressão? Não, eu tô gostando desse embate. Continua. Quando você entra num... Você tem que abraçar. Eu vou pra um lugar aí se der errado. Não, eu vou lá fazer dar certo. Mas aí ele pode estar no posicionamento de assim, não estou disposto a colocar isso em risco. Preguiça, tô em paz. Tô em paz, não quero estresse. Às vezes você leva a vida assim. Pode ser. E aí, você ficam do lado de quem? Tem mais ambição, Mariana. Eu tenho, agora o Oscar eu não sei. Que também é válido. Mas assim, o que é importante, e o que o Eugênio estava falando e o que o Pedro estava comentando também, a direção do Flamengo percebeu que o único problema não era o Renato. Porque quando tem a perda da Libertadores, era assim, Renato a pior pessoa do mundo. Sim. E tudo é culpa do Renato. Então, demitimos o Renato, o resto está tudo certo. Acabamos com os problemas. Sim. Começou a perceber que não é só isso. Isso não deixa de ser um recado. De que lado que vocês estão? Só porque eu sou... Não, é porque a decisão passa por ele, né? Exatamente. A gente tem que ouvir o Oscar. Do Oscar, não, claro. Não, mas assim, a direção percebeu que tem que reformular o elenco. Eu consigo estar do lado dos dois, mas eu preciso ouvir do Oscar. Mas o Oscar vindo ou não para o Flamengo, tá claro que existe essa reformulação no elenco. Sim. Não, tá sendo trabalhada, é um fato. Talvez até um pouco demorado. Isso. Mas eu acho que ponto. Mas é difícil. Demorou para a torcida também, porque antes ficava muito no técnico, né? E a torcida foi entendendo que não era só isso. E aí quando a torcida também coloca o foco em alguns jogadores, a diretoria entende e fala assim, eita ferro, o pessoal está pressionando mais do que a cabeça do... Eles entenderam qual que é o panorama interno também, né? Exigência de rendimento de todo mundo. Todo mundo tá lá, tem que estar entregando. Quem não estiver entregando, eles vão cobrar. E é isso. Além disso, posturas extracampo. Como é o lance do Diego Ribas, que está indo embora, muito criticado pela torcida. Ele nunca deixou de dar o seu máximo em campo. Você pode criticar, ele prende demais a bola em alguns momentos e tal, não dá velocidade ao jogo. Mas a gente já viu ele voltando para dar carrinho na linha de fundo lá, como volante, como camisa 5, que nunca foi a posição dele. Mas há uma percepção que ele faz parte de um grupo que manda mais do que deveria no vestiário do Flamengo, inclusive superando em alguns momentos seus superiores. Então, por isso, há uma pressão também da torcida contra essa tal geração 85, que inclui Diego Alves e Felipe Luiz. Também, a questão também do Diego e do Felipe pela frente, Mari. Sextou! Você vai embora de avião, da Leila? Muito bem, nação rubro-negra. Galera, para você ficar bem antenado aqui no nosso canal, não esqueçam, deixem sempre o sininho ativado, hein? Para quando eu soltar o vídeo você receber a notificação, beleza? E também no site Notícias do Ninho, cara, tudo que acontece no Mengão, você acompanha as notícias, para você que gosta de ler, né? No site Notícias do Ninho. Eu sei que tem muitas pessoas que preferem assistir o vídeo no YouTube e tem outras pessoas que gostam de ler a notícia. Então, se você gosta de ler a notícia, vai lá no Notícias do Ninho, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Já tem todas essas notícias lá que você acabou de assistir aqui neste vídeo agora, por exemplo. É top e eu recomendo. Notícias do Ninho, anotem esse nome aí porque é um site feito para você, torcedor do Mengão. Galera, é o seguinte, hein? Estou bem contente com essa janela do Mengão. Gustavo Henrique, eu acho que vai acertar. Ele já aceitou, né, a proposta do Fenerbahçe, né? Time da Turquia, time dirigido, time que hoje tem o técnico Jorge Jesus, né? E só falta o Flamengo aceitar a proposta. O Fenerbahçe fez uma oferta e o Flamengo recusou de primeira. Como foi feito com o Arão, né? O Fenerbahçe tinha feito uma proposta, o Flamengo falou, não, este valor não aceito, quero um pouco mais. E acredito que essa negociação vai sair, Gustavo Henrique prestes a deixar o Flamengo. E o Vitinho é o seguinte, Vitinho e Flamengo conversaram e não chegaram a um acordo, né? O Flamengo não faz tanta questão de renovar o contrato do Vitinho, porque a torcida pega muito no pé do Vitinho. Todo jogo que ele entra é vaiado. E pelo lado do jogador, ele também quer mudanças, né? Ele quer jogar em outro time, também não quis renovar com o Flamengo. E o Flamengo aceita negociar ele agora, para ele sair agora nessa janela. Então, Gustavo Henrique e Vitinho podem sair sim agora e podem estar chegando o Varela, lateral direito da seleção uruguaia, junto com o Wallace, o volante Wallace, que está bem adiantado também as negociações.
O Wallace não foi anunciado ainda porque tem alguma coisinha atrapalhando ali no trâmite, né? Mas entre jogador e Flamengo já tem tudo acordado. Só falta mesmo a parte do time lá do Wallace, a liberação. Oscar, tem negociação com o Oscar? É difícil, mas se o Oscar aceitar baixar um pouco o salário, o Flamengo tem muito interesse em acertar com o meia Oscar. Cara, o Flamengo ficaria demais, né? Se esses 3 jogadores chegassem, né? Oscar, Wallace e Varela, ficaria top demais. Eu tô muito contente com o nosso Flamengo, o nosso momento é bom, a nossa fase é boa. Dorival Júnior tem colocado os jogadores nas suas melhores posições, onde eles rendem melhor, né? É muito inteligente por isso. Burro é quem põe o jogador na função que ele não rende nada. Esse é burro mesmo. Mas o Dorival Júnior tá de parabéns, tem feito um bom trabalho no Flamengo até aqui. Dos últimos 7 jogos, tem 6 vitórias. Topzera, hein, cara? É isso aí, galera. Não esquece, deixa aquele like. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal. Valeu? Seja bem-vindo. É nóis! Muito bem, nação. Até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações. Fui!